tuas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crer. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Em nós, venha a nós seu reino. Em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Estamos diante do Rei do Universo. Ele é o centro de todas as coisas. Cada dia. Boa noite a todos, saúde e fé para todos nós, zero pecados, zero hora, que Deus possa nos abençoar, que seja o início de mais um dia maravilhoso, de mais um dia de vitórias, que Deus possa nos abençoar cada um de nós, que nós possamos estudar a palavra de Deus, estudar o livro de Josué nessa noite, que nós possamos sair daqui tendo a certeza absoluta que Deus está conosco, que Deus perdoou nossos pecados, zerou todos os nossos pecados. Nós possamos ter uma noite, uma madrugada muito feliz na presença do Senhor. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Em nós, venha a nós seu reino. Em nós, venha a nossa glória, Deus. Seja bem-vindo, nosso amigo Galvão, Reflexão e Otimismo. Nosso amigo Vandro Galvão, Deus abençoe você, sua esposa e toda a família. Nosso amigo Flávio, o R7 da Várzea. Deus abençoe Surubim, Zeza, Flávia. Que Deus possa abençoar Alberto e todos que estão aí na Várzea do R7. Deus, que Deus te abençoe também, um grande abraço. Vanderlei, tenha certeza que nós vamos orar. Vamos colocar o nome do seu esposo no livro todo de pedidos e orações. Estaremos orando por você, pela sua família. Deus não vai deixar de ouvir, nunca deixou de ouvir a oração de ninguém. Todas as orações, Deus ouve e responde. Temos essa certeza. Deus abençoe você também, Leandro. Deus continue com você e sua família. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Nós possamos ter essa madrugada na presença de Deus. Nós possamos entregar nossa família, nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossas filhas. Que nós possamos sentir a presença de Deus aí onde você estiver. Que nós possamos ser perdoados. Esse é o nosso grande objetivo. Que nós possamos receber o perdão de Deus nessa noite. Gente, perguntaram para mim que não pode faltar no Black. Muito bem.
Esse é o Grupo Prisma, de volta ao lar. Que a paz de Jesus, ela entre em nossas vidas definitivamente, que a misericórdia de Deus nos alcance nessa noite e que o Consolador, o Espírito Santo, ele possa fazer uma grande obra em cada um de nós nessa noite. Nós vamos voltar. Nós esperamos sim o dia chegar, a segunda volta de Jesus, que vai ser com certeza o maior evento de toda a terra. Essa é a nossa grande expectativa, a segunda volta de Jesus Cristo. Ver Jesus e abraçá-lo. E falar para Jesus: obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu um lar. E você sabia que existe uma cidade pronta, esperando por cada um de nós? E essa cidade já está preparada. A Nova Jerusalém. Nós podemos entender que o nosso grande objetivo de estarmos aqui na Terra é nós entendermos que aqui não é a nossa pátria, não é esse reino que nós almejamos. Por isso que nós temos que entender que somos cidadãos do reino de Deus, somos cidadãos da Nova Jerusalém, essa cidade que Cristo disse que iria preparar. Ele disse que não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, não em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Aguardamos a volta de Cristo. Aguardamos esse novo lar. A Nova Jerusalém, renovada, uma terra renovada. Esse é o maior desejo de cada um de nós. Tá valendo? E esse é um momento especial, muito especial. Nós vamos agora nos apresentar diante de Deus. Vamos colocar todos
todos os nossos desejos, dificuldades que nós enfrentamos, tudo que nós estamos passando nesse momento, você vai entregar e vai confiar. Entrega e confia a tua vida nas mãos de Deus. Daiane Mello, entrega e confia a tua família nas mãos de Deus. Nós nunca vimos e nunca veremos o justo ser desamparado. Help, socorro. Muitos de nós estamos precisando de ouvir essa mensagem nessa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor. Esqueça tudo agora. Pense somente no Deus Criador, Deus Pai, o Deus Redentor, Deus Filho, o Deus Consolador, o Deus Espírito Santo. Agrada-te do Senhor. E com certeza Deus vai corresponder a cada um de nós. Ele vai corresponder sim. Isso significa que Ele vai nos ajudar nessa noite. Ele está disposto a ouvir cada um de nós, os nossos pedidos. Ele está disposto a nos receber mais uma vez. É um momento muito especial que nós apresentamos a nossa família nas mãos de Deus. O que mais angustia você, coloque nas mãos de quem pode resolver. Ninguém mais pode resolver os nossos problemas na essência, a não ser o Criador. Aquele que nos criou, que nos mantém, que nos ama. Então por isso que esse momento é tão especial, por isso que estamos aqui na madrugada de hoje, essa madrugada, para dizer a você, entrega, para dizer a você, confia, para convidar você a orar conosco, para convidar você a entregar a sua vida ao Senhor nesse instante. Por isso que nós estamos aqui, por isso que você parou, por isso que você está conosco, participando desse maravilhoso encontro e reencontro com Jesus. Não existe nada que Deus faz por acaso. O que existe é propósito. O que existe é plano de Deus na sua vida e na minha vida. Então fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, por estarmos aqui diante de Ti. Faz o milagre em nossas vidas, nessa madrugada, Senhor. Alcança todos nós a Tua misericórdia. Alcança todos nós com o Teu perdão. Alcança todos nós que estamos fracos, debilitados, que estamos precisando do Teu poder e recomeço. Estamos precisando do Teu amor, para que nós possamos continuar nessa luta, nessa batalha, para que nós possamos continuar nessa grande caminhada, para nós conseguirmos chegar na cidade prometida, a Nova Jerusalém. Nos dá, Senhor Deus, nessa noite, a certeza que Tu estás conosco, que o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Que o Senhor fez um milagre na vida de cada mulher que está me ouvindo, na vida de cada homem que está me ouvindo, na vida de cada pessoa que está aqui nessa madrugada. Que o Senhor possa nos receber, que o Senhor possa fazer com que a Tua palavra entre na nossa mente nessa noite, que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra entre na nossa casa, entre na nossa mente, no nosso coração. Entregamos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Nos dá saúde,
a saúde física e a saúde mental. Responde, Senhor Deus, a cada pessoa, a cada oração. Faz um milagre nessa noite em nossas vidas. E pela fé nós possamos receber a tua cura. Nós temos a certeza que o Senhor nos ama, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos miseráveis, apesar dos nossos erros que nós temos cometido ao longo de toda a nossa vida. Mas nessa madrugada estamos aqui te pedindo perdão, te pedindo humildemente que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa alcançar cada família, cada pessoa que está conosco aqui. O Senhor alcança aqueles que vão posteriormente participar desse estudo. Que o Senhor possa fazer um grande milagre na vida de cada um de nós. Muitos estão desesperados. Muitos estão sem condições de cultura. Muitos não têm mais ninguém no seu lado. Suplicamos, Deus, pela tua onipresença, alcance todos que estão aqui. Nós agradecemos em nome do Messias, em nome de Jesus. Oi, pessoal. Que maravilha, né? Maravilha nós estamos mais uma vez juntos, né? Em mais um grande encontro que nós estamos tendo nessa noite com Jesus Cristo. Nós sabemos que serão momentos muito especiais. Zélia querida, Deus abençoe você, Deus dê saúde, muita saúde para você. Então nós temos a certeza que todos nós que estamos aqui nessa madrugada, nós temos um propósito. Esse propósito é que nós possamos ter esse encontro com Deus nessa noite, nessa madrugada. Deixa um propósito muito grande na tua vida, saiba disso. Deus sabe muito bem quem somos nós pela sua onisciência. Ele nos conhece muito bem, conhece o nosso passado, conhece o nosso presente, conhece o nosso futuro. Pelo poder que Deus tem, Ele consegue resolver todos os nossos problemas. O problema que você enfrenta na sua casa com o seu esposo, o problema que você enfrenta com sua esposa, o problema que você enfrenta com seus filhos, o problema que nós enfrentamos na saúde, no trabalho, o problema que nós enfrentamos diversos problemas e que não tem solução. E que na verdade nós não temos mais a quem recorrer. Você já se deparou com uma situação como essa? Eu acredito que sim. Eu já me deparei também. E nós já nos sentimos sozinhos, né? Abandonados, porque existem limitações humanas. E sabemos que quando nós percebemos que não existe saída para o nosso problema, e aí onde nós temos a certeza que o atuar de Deus vai ser grande. Ele vai fazer com que nós possamos entender que não tem nenhuma saída humana, não temos como resolver tais problemas ou tal problema ou o obstáculo que estamos enfrentando. E aí na terra, quando olhamos com um olhar horizontal, não tem saída. Não tem saída. E vamos recorrer a quem mais? E aí onde nós, os seres humanos, o homem, ele percebe que a mudança da trajetória do olhar tem que existir. Ao invés de estarmos olhando uns para os outros, ao invés de termos uma solução materialista ou humana, aí nós começamos a fazer o olhar vertical. Aí nós começamos a olhar para o céu. E temos a certeza que é do céu que vai vir o nosso socorro. Que vai vir a saída para o que nós estamos enfrentando. 5 itens, 5 bases
nós temos que entender em qualquer situação. Preste bem atenção, minha amiga. Preste bem atenção, meu amigo. Primeiro, nós temos que ter fé. Acreditar naquilo que nós não estamos vendo. A fé é o que nós sentimos em Deus. Temos que ter a certeza do nosso amor puro cristalino. Esse amor para com Deus. A fé e o amor andam juntos. Em terceiro, nós temos que obedecer. A obediência, ela reflete a nossa gratidão. A obediência reflete o nosso respeito. A obediência faz parte desses dois itens, amor e fé. Então fica fácil quando nós temos esses três primeiros itens sendo respeitados, sendo observados em qualquer situação que nós vamos ter que enfrentar. A fé em Deus. A fé no Deus poderosíssimo, único, Criador. O amor a Deus acima de tudo. Acima de tudo, isso quer dizer que não temos que colocar nada que possa impedir essa adoração. Em terceiro, nós temos o prazer. Não vai ser uma obediência que muitos colocam como difícil, como sendo uma carga pesada, como sendo algo que é muito difícil de executarmos. Não. A obediência, quando ela vem pela fé, quando ela vem pelo amor, ela é algo simples, é progressivo. Isso vai fazer com que todos os dias nós possamos alcançar, cada dia que se passa, essa harmonia e essa tríade, fé em Deus, amor e obediência, vai trazer consequências extraordinárias na minha vida e na sua vida. Observe bem, para que nós possamos alcançar a promessa, para que nós possamos alcançar as bênçãos, para que nós possamos alcançar as prosperidades, nós temos que primeiro alcançarmos, ou primeiro nós temos que ficar do lado de quem tem poder. Ou seja, nós temos que ter fé em Deus, o Todo-Poderoso. Nós temos que dizer que não existe nada que coloque Deus em segundo plano em nossas vidas. Nada. O que significa? Não existe nenhum projeto pessoal. Não existe nada que a gente possa dizer, Deus aqui, Ele é primeiro em tudo, mas nesse item Ele é segundo. Deus não se agrada. Não estamos colocando Deus acima de tudo. A partir do momento que isso acontece, aí nós vamos estudar a palavra. Como consequência, aumentaremos esse conhecimento e, como consequência, nós vamos entender que a obediência ela é uma consequência, não é causa para que nós possamos ter a fé, não vai ser causa para que nós possamos amar a Deus. E aí, a promessa, ela já está intrinsecamente ligada à promessa de Deus de nos dar as bênçãos e fazer com que nós possamos ter prosperidade em tudo que nós venhamos a fazer. Então, é assim que nós temos que entender. Algumas pessoas, eles querem atingir ou alcançar as promessas, alcançar as bênçãos. Algumas pessoas, quando vão conversar com Deus em orações, eles já começam pedindo, já começam colocando a problemática que está passando, já começa a colocar situações de que você conhece Deus faz pouco tempo. Você não tem essa intimidade, você não procura diariamente conversar com Deus. Você não procura estudar a palavra de Deus diariamente para conhecê-lo melhor. E aí, quando surge o desespero, surge a tribulação, a perseguição, aí você vai e coloca a sua vida nas mãos de Deus. Deus aceita todas as orações, todo clamor que na terra sobe para o trono celestial, Deus ouve. E de uma forma muito carinhosa e de uma forma muito atenciosa, Ele vai nos enxergar, nos ouvir. Ele é especialista em enxergar
uma pessoa só no meio de uma multidão. 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Mas quando ele olha para você, quando você conversa com ele, quando você para, quando você diz eu não tenho mais saída, quando você diz Deus me escuta, tem misericórdia de mim em nome de Jesus, ele para e ele olha só para você. Imagine só o foco que ele vai dar em você quando você vai falar com ele com sinceridade, quando você se coloca à disposição de Deus. Então, assim que nós temos que entender, não tem dificuldade, pessoal. Não existe mistério, não vai existir o que muitos colocam como obstáculos. É muito difícil nós sermos seguidores de Jesus Cristo. É muito difícil nós obedecermos a lei. É muito difícil nós obedecermos a palavra de Deus. É impossível tudo isso acontecer se nós não estivermos buscando a fonte que vai nos levar à obediência, a fonte que vai nos levar a aumentarmos a fé, a fonte que vai fazer com que a gente conheça melhor, cada vez mais, Jesus Cristo. A fonte é a palavra de Deus. As Escrituras, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais aumenta a sua fé. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais o Espírito Santo entra na sua vida. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai ter vontade de estudar esse livro transformador. Então nós temos que colocar bem claro na nossa mente, na prática. Em primeiro lugar, nós temos que buscar a Deus estudando a sua palavra. Aqui, ó, o grande tesouro que está à nossa disposição. Estudando a palavra de Deus, todos os dias você começa no primeiro livro, Gênesis. Você começa a estudar um capítulo. Não comece estudando 2 versículos, 3 versículos. Comece estudando o capítulo inteiro. É o que nós vamos fazer hoje. Quando nós vamos estudar aqui o livro de Josué, nós vamos começar no primeiro capítulo do livro de Josué. E todas as vezes nós vamos dar sequência a esse estudo. Vamos dar continuidade naquele capítulo que nós estudamos, sempre progressivamente. Ao estudarmos a palavra de Deus, vai acontecer uma mudança diária. Uma mudança que vai ser progressiva. Não existe uma regra, Renildo. Não existe uma regra. O que existe é nós entendermos o mais simples. Precisamos estudar, conhecer, para não sermos enganados nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Então eu aconselho a você a separar durante o dia um tempo, meia hora, para que você possa estudar a palavra de Deus. Todos os dias, se você fizer isso, você vai ver a sua vida se transformar. Todos os dias. Todos os dias. Você começa todos os dias com esse propósito. E você vai ver que as outras e outras coisas serão acrescentadas. Vai sim acontecer. Não tem como. Porque o Espírito Santo ele vai começar a atuar na sua vida. Da mesma forma que o Espírito Santo atuou na vida de 40 pessoas escolhidas para que eles pudessem receber inicialmente a inspiração do Espírito Santo, para que eles pudessem receber a revelação, para que eles pudessem também passar a entender a iluminação. Então esses homens foram escolhidos, mas eu também posso ser escolhido, sim. Você também. Nós estamos diante de Deus na igualdade. Por isso que nós temos a condição, mesmo que você diga, mas eu sou muito pecador, eu cometi muitos erros, eu já fiz muitas coisas erradas, eu simplesmente não tenho condições de recomeçar esse relacionamento com Jesus Cristo. Tem sim. Se você for ver a história de muitos homens que passaram a ser profetas, que passaram a ser homens importantes para o povo de Israel, que passaram a ser discípulos que foram muito importantes na pregação do Evangelho, você vai ver que todos eles tiveram problemas de caráter. Todos eles tinham algo que era difícil para ser resolvido. E eles mesmos não achavam que tinham chances de serem escolhidos por Deus. E você vai ter vários exemplos, né? Começando com Adão, começando com o patriarca Abraão. E nós temos vários exemplos
o rei Davi. Você vai ter vários exemplos de personagens bíblicos que foram difíceis, que tiveram problemas, que pecaram, que se afastaram de Deus. Mas algo importante no caráter desses homens caracterizava eles, apesar do pecado que eles cometeram. Apesar de serem pessoas falíveis ou pessoas que tinham uma tendência à desobediência, pessoas que poderiam a qualquer momento também se afastar de Cristo, se afastar de Deus, afastar do Espírito Santo. Mas eles tinham algo muito importante. Eles se arrependiam de verdade. O arrependimento é a nossa forma de nós nos aproximarmos de Deus quando nós procuramos a Deus atrás de perdão. E esse arrependimento, quando ele é sincero, Deus nos recebe todos os instantes, em qualquer situação, em qualquer momento, ao longo de toda a nossa trajetória da nossa vida. Então fica bem claro para mim e para você nessa noite que a história que nós vamos trazer de Josué que era ali uma pessoa que estava sendo como se fosse ali um primeiro-ministro de Moisés, e que Josué teria que dar continuidade a um trabalho que foi muitíssimamente importante, executado por Moisés. E vocês sabem que nos primeiros 5 livros da Palavra de Deus, chamados de a Torá, no hebraico, e Pentateuco, pela Septuaginta, ou seja, a tradução do hebraico para o grego, é chamado de Pentateuco. Esses 5 primeiros livros escritos por Moisés, a importância de Moisés, não só por escrever esses livros, mas quando ele aparece ali, em uma situação que o povo estava escravo, em uma situação que esse povo estava escravo, não só a escravidão física de serem ali empregados, humilhados pelo povo do Egito, pelo faraó, mas eles estavam distantes, eles precisavam ter esse contato com o Deus verdadeiro. Os deuses que existiam no Egito, existiam vários deuses, mas eram deuses falsos, deuses que não tinham vida, que não falavam, que não protegiam, que não tinham amor. Mas as pessoas tinham necessidade porque elas também não tinham conhecimento do Deus verdadeiro. Então, quando Deus escolhe um povo, que é o povo hebreu, Ele está escolhendo esse povo, não é que Ele está descartando ou Ele está dizendo que só esse povo seria o povo que Deus amava, ou só eles seriam um povo que ficariam apenas ali restrito para eles a mensagem da esperança, as misericórdias e as bênçãos de Deus. Não, mas quando surge o povo de Deus, o povo hebreu, já existiam outros povos ali na Babilônia, e ali eles já começavam também, a construir na cabeça deles outros deuses, e que esses deuses, na mente deles, eles achavam que esses deuses eram os deuses verdadeiros, que tinha esses deuses criado o mundo inteiro. Esses deuses eram os responsáveis pela criação do mundo e do universo. Então, quando surge o povo de Deus escolhido ali, os hebreus, logo no início, o que é que Moisés diz? Vocês lembram? Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quando Moisés diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ele deixa claro que o Deus, o El, ou Elohim, quando ele deixa claro que o Deus, o Senhor, Ele é o Criador de tudo, criou lá no início tudo. Ele está dizendo, os outros deuses que vocês falam aí, lá no Egito, os outros deuses que vocês falam lá na Babilônia, na Mesopotâmia, que diz que criou, que diz que é o Deus poderoso, que diz que ama os seres humanos, esses deuses não são verdadeiros. Então a palavra de Deus, quando ela passa a ser escrita, esses 5 primeiros livros de Moisés, o grande objetivo é mostrar para a humanidade e para nós em nossos dias, mas também mostrar para aquelas pessoas ali que só existe um Deus, que só Ele deve ser adorado, que para Ele deve ser toda a honra e toda a glória. Ele é um Deus santo, santo, santo e poderoso. Então por isso que Moisés já começa no livro de Gênesis, deixando bem claro quem é o Criador. Então nós temos toda a história desse povo de Deus, esse povo hebreu, e que depois esse povo ele vai se tornar escravo lá no Egito. Vocês conhecem muito bem a história que fala que esse povo, eles inicialmente, Deus chama Abraão, tira Abraão da cidade de Ur, lá
na Mesopotâmia, traz ele para uma região chamada Arã, e depois ele vai para Canaã. E Deus chega para ele e diz: venha, venha, não fique duvidando, apenas aceite o meu convite. Apenas dê credibilidade ao meu chamado. Eis-me aqui, Abraão disse. E Deus chama Abraão e diz: me coloque acima da sua família. Não é que Deus quer que a nossa família, Ele não quer que a gente esfacele a nossa família, Ele não quer nos separar da família. Mas Ele diz: olha, você abandona o seu lar, abandona onde você está, que talvez onde você estivesse ali, Abraão, lá na Mesopotâmia, ali na sua cidade, talvez você não conseguisse ali me adorar verdadeiramente. Ali existia uma contaminação muito grande naquela região. Eu quero que você saia daí. Eu quero que você abandone isso aí, sem saber para onde você vai, mas você tem que confiar. É preciso você confiar. E Abraão fez isso. Confiou, saiu, abandonou a estabilidade econômica que ele tinha, conversou com sua esposa Sara, que na época era Abrão e Sarai, convidou ali, tá certo, os seus parentes, e disse: nós vamos para um lugar onde Deus nos convidou. E muitas pessoas perguntaram: mas Abraão, a gente vai para onde, Abraão? A gente vai deixar de sair daqui, onde a gente já tem a nossa casa, a gente já tem um comércio, a gente já tem a nossa vida aqui, nossos filhos, para a gente ir para um deserto, para um local onde a gente não sabe. E Abraão disse: mas é um chamado de Deus. Eu não posso rejeitar o chamado do Deus Criador. E eles começaram a dizer: então nós vamos seguir o Deus de Abraão. E Abraão foi, ficou em Canaã. Depois, Abraão passou a ter seus filhos, Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando Jacó também ali começou a ter seus filhos, né? Casou, teve as suas esposas, e ele gerou 12 filhos, que passaram depois a ser as 12 tribos de Israel. E ele teve um filho que foi José, que vocês sabem da história, que passou por muitas dificuldades, muitas perseguições dentro de casa. E José passou a ser muito importante no Egito. O mundo girava em torno do Egito. Quem era o poder do império que tinha força, que comandava o mundo antigo, era o Egito. E agora José vai para lá. José vai ser muito importante, vai ser obediente. Ele vai revelar sonhos para Faraó. E José recebe ali o título de ser a pessoa mais importante do Egito depois de Faraó. E José vai ali administrar, vai prosperar o Egito, vai passar por 7 anos de prosperidade e 7 anos de dificuldades. José traz toda a sua família, né? Ele vai trazer toda a sua família, Ana Paula, para morar com ele no Egito. Vão sair de Canaã, vai ter uma estiagem, uma seca, e todos vão para o Egito. E ali José vai conviver com seus irmãos, aqueles que traíram ele, mas ele perdoou. Traz seu pai Jacó, que passou a ser depois chamado de Israel, o nome dele mudou. E aí eles passaram muito tempo no Egito. Só que morre José, morre Jacó, morre os seus 12 filhos e fica a sua herança. E o faraó também, que conhecia José e que deu a José, né, esse apoio, que deu apoio à família, ele também morre. E passa a assumir agora o Egito outro faraó. E ele não quer mais que nenhum estrangeiro prospere. E ele diz: agora nós temos que colocar em prática o seguinte: nacionalismo aqui no Egito. Quem não for egípcio, quem não estiver realmente na raiz egípcia, vai ser ou eliminado ou serão escravos. Quem ficou ali? O povo hebreu. E eles passam a ser escravos. E eles passam agora a sofrer. Eles passam também a sofrer a influência da cultura egípcia. A influência da música, a influência de casamentos, que ali existia a poligamia, a influência de adorar outros deuses, ali existia o politeísmo. Toda a influência passou agora a atingir o povo de Deus, o povo hebreu no Egito. E chega um momento que esse povo, ao sofrer e também estando distante de Deus, escravos também do pensamento da poligamia, escravos do politeísmo, escravos daquela cultura, Deus resolve
agora tirar o povo do Egito. E Deus escolhe Abraão, a melhor dizendo, Deus escolhe Moisés e Arão, seu irmão. E agora Deus faz com que esse povo saia do Egito, das mãos, das garras de Faraó. Por intermédio de 10 pragas, Deus vai fazer com que eles entendam. Cada praga que descia no Egito, ela era pedagógica. Ela servia para dizer, olha, o Deus que vocês adoram vai ser atingido. A primeira praga, ao transformar a água do rio Nilo em sangue, é para eles entenderem que o rio Nilo não era um Deus, como eles diziam, o Deus da fertilidade. Eles tinham que entender que o rio Nilo não tinha força nenhuma. O Deus, o nosso Senhor, o Deus do povo hebreu, que criou o rio Nilo, que criou os mares, o céu, a terra, esse aqui deveria ser verdadeiramente adorado. E aí vimos outras pragas. Cada praga, a praga que caía sobre o Egito, era para atingir aqueles deuses que eles achavam que eram deuses que ninguém conseguiria vencê-los, ou seja, deuses que eram simplesmente poderosíssimos. E todos os deuses foram atingidos ali com cada praga, a praga do gafanhoto, a praga da mosca, a praga que foi crescendo até que, no final, a praga que atingiu os primogênitos, onde ela atinge diretamente o palácio onde estava ali Faraó, a sua casa, o seu filho. E aí o povo conseguiu, por intermédio do milagre de Deus, eles conseguiram passar por dentro, pelo meio do Mar Vermelho, com os pés enxutos. Um milagre que nunca tinha sido visto antes. Deus pede a Moisés e Arão, toca na água do Mar Vermelho, atrás tinha um exército querendo destruir eles, e o mar abre, e eles passam, e o exército de Faraó vai atrás, e depois Deus faz vários milagres para que eles não conseguissem alcançar o povo hebreu que estava na frente. Deus retarda o movimento dos carros, Deus cria dificuldades para que os cavalos pudessem correr, até que o mar vai, quando o povo de Deus hebreu passou o Mar Vermelho, o mar se fecha e todos vão ser mortos ali. Todos que estavam ali perseguindo o povo hebreu, o exército de Faraó, todo ele vai sucumbir, vai naufragar. Então o que é que acontece? Esse povo agora saiu, né? Eles saíram, tiveram esse grande milagre, conseguiram sair da escravidão de 400 anos ali no Egito, e agora eles estão onde? No deserto. E nesse deserto eles iriam para a terra prometida. Ou seja, voltariam para Canaã, voltariam para aquela terra que Deus prometeu para Abraão e sua descendência, injusto, né? Só que ali já estava sendo habitada aquela terra. Esse período de 400 anos que eles passaram ali no Egito, a região de Canaã, outros povos passaram ali a tomar aquelas terras, passaram a invadir e passaram a ser os donos daquela terra. E agora o povo de Deus, que esse é o povo que Deus prometeu, a terra de Canaã, eles agora estão voltando. E essa volta, quando eles saíram ali do Egito, quando eles passaram o Mar Vermelho, lá no deserto, era para ser muito rápido isso. Era para ser algo tipo 1 mês, 2 meses só no deserto, chegariam ali em Jerusalém e entrariam e iriam ali, né, passar a dominar a terra que era deles. Mas esse povo mais uma vez se afasta de Deus. Mais uma vez, eles começam a dar pressão, sabe em quem? Em Moisés. Dar pressão em Arão e dizer, era melhor que nós estivéssemos no Egito, adorando os deuses do Egito. Era melhor que nós estivéssemos comendo o resto de comida dos porcos do que a gente morrer de fome aqui no deserto. E Moisés recebeu isso na tenda onde ele ficava. Nós sabemos que eles eram nômades, eram tribos e moravam ali no deserto em tendas, fizeram barracas, tendas. E Moisés recebia essa pressão na sua barraca, porque nós temos, quando eles saíram do Egito, aproximadamente 600 mil homens ali que saíram, a própria palavra de Deus nos fala no livro de Êxodo. E praticamente nós temos 2 milhões de pessoas que estavam ali no deserto. E vocês imaginam a revolta dessas pessoas e que eles iriam aonde? Falar com Moisés e pressionar Moisés. E Moisés sendo pressionado, Arão sendo pressionado. E eles dizendo, nós queremos voltar para o Egito, nós queremos ser escravos de Faraó, é melhor que a gente morrer aqui de fome, morrer aqui no deserto sendo picado por esses animais peçonhentos. Aqui tem escorpião, aqui tem feras selvagens. Isso eles falavam, isso eles estavam ali na tenda de Moisés.
E Moisés dizendo para eles: tenham calma, vocês têm que entender que o Deus, Carla, que tirou vocês da escravidão, o Deus que libertou vocês, Ele vai sustentar vocês aqui no deserto. E Deus passou a sustentar. E Deus passou a dar todo o final da tarde alimento chamado maná para eles, pessoal. Deus não abandonou esse povo. Deus fez com que ali no deserto eles pudessem receber todos os dias o alimento. Deus protegeu eles de feras e animais peçonhentos. Deus fez com que eles pudessem entender que se eles obedecessem, se eles estivessem amando a Deus, confiassem em Deus, eles teriam ali a proteção divina. E Deus mandou fazer um grande tabernáculo. A arca da aliança Deus mandou colocar no local mais importante do tabernáculo, no local santíssimo, e disse: a minha presença aí, vocês tenham certeza, essa arca da aliança representa a minha presença. E eles viam de longe, em cima da arca da aliança, durante o dia, uma coluna, uma nuvem parada. Aquela nuvem representava a presença de Deus ali, ó, em cima da arca da aliança, que representava a presença de Deus. O tabernáculo ficava ali no deserto e eles estavam ali ao redor nas barracas, vendo as 12 tribos divididas e os seus descendentes olhando. E de noite, ao invés de ficar a nuvem parada, aparecia uma coluna de fogo. Aquela nuvem durante o dia protegia dos raios solares, pela alta temperatura protegia. E de noite, o fogo, a coluna de fogo, era para iluminar e para aquecer eles ali. A proteção de Deus era visível. E eles estavam ali, na prática, sentindo a presença de Deus na vida deles. Mas vocês sabem que existe e vai existir, como existe nos nossos dias, pessoas que vão fomentar a mentira, vão estimular a mentira, vão estimular a desobediência. O inimigo trabalha ali no acampamento. O inimigo trabalha naquelas tendas e faz com que surjam pessoas que vão ser contra, vão falar contra o Deus que protegia eles ali. E ao invés de passarem 2 meses para chegarem de volta em Canaã, eles passaram ali 40 anos, pessoal. 40 anos ali no deserto. Olha, movimentando-se como se fosse, não, em verdade, em círculo. Deus disse: vocês não têm condições de entrar nessa terra, porque vocês estão dando as costas, vocês estão abandonando o Deus verdadeiro, vocês estão abandonando a lei, vocês conhecem que eu entreguei essa lei para Moisés lá no Monte Sinai. Vocês estão simplesmente deixando de me adorar para adorar a família de vocês, para adorar sua filha, seu filho, para adorar sua esposa, seu esposo, para adorar os animais, para adorar a terra. Vocês esqueceram de adorar o Deus verdadeiro acima de tudo. O que acontece? Moisés morre e o livro de Deuteronômio, né, os livros finais do Pentateuco, da Torá, dos 5 primeiros livros, mostra todo o período que esse povo estava ali no deserto, né? E agora nós vamos começar a ler o livro de Josué, em que esse povo agora vai sair do deserto depois de 40 anos. E nós vamos ler nesse livro de Josué, vamos aprender, né, que esse povo ele vai ter que mudar muito, mas mudar mesmo o seu pensamento, a sua fé tem que ser diferente. Eles têm que reconhecer o poder de Deus que livrou eles do Egito, que abriu o Mar Vermelho. E agora eles estão diante do Rio Jordão. O Rio Jordão ninguém conseguia, era muito volume de água, muito profundo, nunca esse rio abriu. E agora eles tinham esse grande obstáculo para poder passar, para saírem dali do deserto e alcançar as cidades. A primeira cidade, que tinha uma muralha enorme, a muralha de Jericó, até eles chegarem em Jerusalém. Só dificuldades, porque era preciso eles entenderem que eles tinham que entregar a vida deles nas mãos de Deus. Eles tinham que depender de Deus. E acontece que nós vamos ler esse livro de Josué, que vai contar a história para a gente da saída do povo do deserto para ele ir para Jerusalém. Josué, ele vai ficar no lugar de Moisés. E é preciso que esse povo confie. E é preciso que o próprio Josué tenha certeza
que Deus escolheu ele para tirar o povo do deserto e levar esse povo para Jerusalém. Então vamos começar o estudo desse livro, né? Vamos começar estudando o capítulo 1 de Josué, para que nós possamos também, né, aprendermos muito com esse líder que substitui um grande líder, Moisés, mas que Josué também vai ter uma grande importância para conduzir esse povo. Vamos começar hoje trazendo para vocês o capítulo 1, né? Vamos trazer aqui alguma parte desse capítulo para que nós possamos começar a estudar esse livro, que é o primeiro livro após os 5 livros escritos por Moisés, chamados de Torá, a Torá, o livro da lei, o livro dos aconselhamentos, das orientações que Deus estava dando ao povo hebreu. E vamos trazer esse livro de Josué, que é a saída desse povo do deserto para irem em direção à terra santa, Jerusalém, a terra que manava leite e mel. E nós vamos aqui entrar nessa história, uma história que está muito, muito, muito longe dos nossos dias, mas que também a experiência que Josué vai ter vai ser muito parecida com o que nós vivenciamos hoje, no dia de hoje, né? No primeiro dia do mês de dezembro. Vamos orar para que nós possamos ler esse capítulo 1, uma parte dele, do livro de Josué. Oremos. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus Cristo, obrigado, Espírito Santo, porque estamos aqui, na tua presença, nessa madrugada, no 1º de dezembro, para que nós possamos aprender da tua palavra, para que nós possamos entender o teu poder, para que nós possamos te amar sinceramente, para que nós possamos confiar e só o Senhor pode nos dar a resposta correta, a melhor resposta para as nossas orações. Espírito Santo nos ajuda, nos traz a iluminação para entendermos a tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agradecer a todos que estão conosco. Nós já temos aí Carla Andréa, Ana Paula, Renildo, temos aí nosso amigo Flávio, continua conosco, Vanderly, que Deus abençoe você também. Nós temos Galvão, que está conosco aqui, e outras pessoas que vão participar conosco desse programa que nós temos chamado 0 Hora, 0 Pecados. Já estamos todos com os nossos pecados perdoados, porque nós entregamos nas mãos de Deus a nossa vida e Ele perdoa nossos pecados. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Deus vai falar com Josué. Flávio também está conosco aí, Deus abençoe. E Deus vai falar agora com Josué, depois que Moisés morreu. E Josué era filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, então, Josué, ele tinha um grau de parentesco com Moisés e ele era a pessoa que estava ali ao lado de Moisés, né? Digamos assim, que ele era um secretário importante, era uma pessoa que estava ali, né, presenciando toda a administração que Moisés estava tendo, estava ali ao lado de Moisés, aprendendo como liderar esse povo, conversando com Moisés, era uma das pessoas que Moisés podia contar para ajudar nos problemas que Moisés enfrentava ali no deserto, pessoas que iam ali na tenda de Moisés reclamar, com certeza ele dizia, vai falar com Josué, ele fazia reuniões com Josué, com Arão, e Josué foi acompanhando Moisés, aprendendo, e depois quando Moisés, ele morreu, né, Deus agora chama Josué, para que ele possa agora assumir a liderança, para esse povo sair de onde eles estavam no deserto. Moisés, Deus diz, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus falando diretamente com Josué. Josué, entenda, Moisés morreu. E esse povo é de dura cerviz, mas você agora vai liderar e vai fazer com que esse povo, eles passem a acreditar, a obedecer a lei e passem agora a ter harmonia entre eles, porque nós temos agora que tirar esse povo do deserto e fazer com que eles entrem na terra que eu prometi a eles. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Josué,
promessa de Deus é essa: todo lugar que você pisar, a planta do vosso pé, vou ter dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Eles estavam ali no deserto e Deus diz para ele: olha, até lá, o rio Eufrates, toda essa região vai pertencer ao povo de Israel e você vai liderar e você vai passar para eles que eles vão conquistar. Você vai mostrar para eles que Deus, o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, o mesmo Deus que se comunicava com Moisés e fez Moisés porta-voz, profeta, é o mesmo Deus que está com você agora. É preciso você primeiro acreditar nisso, Josué. Para que você possa passar para as pessoas essa verdade, é preciso você acreditar. É preciso você confiar em mim. É preciso você ter a certeza que da mesma forma que eu trabalhei na vida de Moisés, eu vou trabalhar na sua vida. Do mesmo jeito que eu livrei Moisés, eu vou livrar você também. Então é preciso você confiar para que você possa passar para todas essas pessoas que estão no deserto. Isso que eu vou dizer a você. Isso que eu tenho dito a você, garantido a você. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, como eu fui com Moisés, Josué, e você sabe muito bem o que Moisés passou, as dificuldades que ele enfrentou, momentos difíceis que ele quis desistir, momentos que ele quebrou a estátua ali quando ele desceu do Monte Sinai e viu o povo construindo um bezerro de ouro, a decepção que ele teve com Arão, com o povo. Da mesma forma que eu tive com Moisés, eu vou também estar com você. Eu vou estar todos os dias da tua vida. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte, Josué, e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Lógico que eu não vou descumprir a minha palavra, eu sou Deus. Uma palavra só eu tenho. E eu prometi lá, quando eu tirei Abraão da cidade de Ur, dos caldeus, lá embaixo, lá entre o rio Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia, quando eu trouxe ele para Canaã, eu disse a ele: Abraão, isso aqui, eu vou te dar e a tua descendência. E Deus aqui, ele está ratificando, confirmando essa aliança que ele fez com Abraão. E ele está dizendo isso agora para Josué. Então, somente ser forte e bem corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies. Vocês estão entendendo? Primeiro, nessa conversa que Deus tem com Josué, ele está dizendo: primeiro, você tem que ter fé que eu sou o Deus de Abraão, o Deus dos seus antepassados, ancestrais, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José, Deus de Moisés. Primeiro você tem que ter essa certeza, você tem que ter essa fé. Segundo, você tem que ter o amor para colocar Deus acima de tudo. E você tem que obedecer. Lembra que eu falei nos 5 itens inicialmente? Deus está dizendo para Josué: é preciso que você cumpra essa lei. Porque a lei é a felicidade. A lei é a expressão do meu caráter. A lei é a felicidade para que o povo possa ser feliz quando ele passa a aceitar e obedecer essas diretrizes, Josué. Então você vai ter também que cumprir essa lei que eu dei a Moisés. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Já existia, né? Nós estamos aqui em Josué. Nós já tínhamos, né? Deus já tinha dado a Moisés a inspiração para escrever. Tinha dado o quê? A ele a lei cerimonial, né? Tinha entregue a ele os 10 mandamentos. E ele deixa claro para ele: não cesse, não deixe de pregar, não deixe de falar para o povo no deserto sobre a lei. Tire durante o dia momentos para que esse povo ali no tabernáculo, eles possam, né, estudar a lei, para que eles possam adorar a Deus. É preciso você alimentar esse povo espiritualmente. É preciso que você possa mostrar para eles
que a obediência a Deus é fundamental nesse relacionamento. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Isso que vai falar mais na frente também é Davi. Ele nos diz, devemos meditar na lei, devemos meditar nos aconselhamentos de Deus de dia e de noite. Você não pode ficar longe dessa lei, dessas diretrizes que levam à felicidade. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar. Aí sim, agora nós recebemos a certeza que depois de ter fé em Deus, amar a Deus acima de tudo, depois de nós chegarmos a olhar para a lei não como sendo algo sacrificial, não como sendo algo impossível de ser realizado. Sim, é impossível sozinhos, né? Mas quando nós pedimos a orientação de Deus, nós temos o Espírito Santo. Da mesma forma que aquele povo que estava ali no deserto teria dificuldades, sim. Eles tinham tentações, eles tinham atrações, eles tinham lembranças, alguns, do Egito. Existiam outros deuses, existia o assédio da mente deles por outros deuses. Como existe o assédio da nossa mente em nossos dias também, para seguirmos outros deuses. Mas ele deixou claro, se você tem fé, se você me coloca acima de tudo, passa a me adorar, se você olha para a lei, busca cumprir, agora vai acontecer a prosperidade. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É a consequência da nossa fé em Deus, do nosso amor a Deus, da nossa obediência a Deus. Aí sim vem a prosperidade, aí sim vem as bênçãos. Não te mandei eu. E Deus coloca Josué na parede e diz, Josué, eu, Criador, o que mantém todo esse povo e a terra. Eu estou dizendo para você, eu estou do seu lado. Você sabe o que significa isso, né? Eu estou do teu lado, Josué. Deus diz para mim e para você, Ele está do nosso lado. Independente do que você está passando, independente do que Josué iria passar. Porque ele viu que não era fácil, não foi fácil para Moisés administrar aquelas pessoas. Ele presenciou várias dificuldades que Moisés enfrentou, várias dificuldades de compreensões, pessoas que ali estavam reclamando, pessoas que viviam ali na tenda, né, batendo boca com Moisés, com dificuldade de relacionamento, pessoas que estavam ali condenando Moisés, dizendo que Moisés não deveria ser mais o líder. Ele acompanhou isso de perto, ele foi testemunho ocular. E agora? Deus está dizendo para ele, eu estou com você, Josué. Você vai passar por dificuldades? Lógico, você viu que Moisés passou. Não foi simples para Moisés. Mas eu garanto a você, eu estou com você. Essa garantia de Deus é extraordinária. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, Josué. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. E assim nós terminamos. Repetindo isso. Repetindo a palavra de Deus para Josué. No capítulo 1 do livro de Josué, no finalzinho, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Por onde quer que eu andar, por onde quer que você andar, não devemos temer, não devemos ter espanto, não devemos ser fracos, e sim forte e corajosos para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, para enfrentarmos muitos problemas que eu enfrento e que você enfrenta. A mensagem é essa para mim e para você nessa noite. Temos que ser fortes, temos que ter coragem, temos que ter a certeza que foi Deus que nos chamou nessa noite. Temos que ter certeza que Ele não vai nos abandonar. Temos que ter certeza que dificuldades nós vamos enfrentar, estamos enfrentando. Talvez enfrentamos mais, ou talvez enfrentaremos muito mais no futuro, ou talvez está sendo insuportável enfrentarmos no presente. Mas Deus diz, seja forte. Deus diz, não seja medroso, tenha coragem. E Deus diz, olha, eu não vou abandonar você em nenhum momento. Eu só peço que você confie. Eu só peço que você tenha certeza que eu vou estar ao seu lado. E tudo que você fizer vai prosperar. Agora me ame, tenha fé, obedeça. Espere.
que eu não vou decepcionar. Espere que eu não vou ser ingrato. Deus não vai ser, nunca vai ser ingrato com você nem comigo. Sabe que Ele escuta muito, sabe que Ele ouve tudo, sabe que Ele está com você aí agora, sabe que Ele está aqui comigo agora, pela sua onipresença, sabe que Ele está percebendo o quanto você quer ser diferente, sabe que Ele, nesse instante, Ele manda o Espírito Santo visitar você, para que você possa sentir a vontade de segui-lo de verdade, para que você possa sentir a vontade de procurar estudar a palavra dele de verdade. Então esse é um momento especial em que nós estamos aqui na madrugada desse programa 0 Horas, 0 Pecados, com a certeza que Deus nos ouviu, Deus nos perdoou e Deus, Ele quer que nós sejamos seus discípulos. Da mesma forma que Ele convidou Josué, Ele convida eu e você para essa nossa grande caminhada. Vamos orar, agradecer a todos vocês que estão conosco mais uma vez, todos que estão comigo até essa hora, na madrugada. Há muitos que vão participar conosco ainda. Deus possa abençoar todos vocês, a sua família, a sua casa, que nós possamos, nesse primeiro dia de dezembro, nós recomeçarmos uma vida diferente e um relacionamento diferente com o nosso Deus. Isso vai refletir no nosso relacionamento dentro de casa, no trabalho, com os nossos amigos. Oremos. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, por mais um momento especial, por mais uma madrugada especial. Nos abençoa, Senhor. Nos aceita, Senhor. Faz com que cada um de nós saiamos aqui fortes, fortalecidos, que a nossa fé cresça, que o Espírito Santo possa continuar dentro da nossa casa, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Faz um milagre. Abençoa todos que estão conosco. Faz com que saiamos daqui querendo estudar mais a Tua Palavra. Faz com que nós saímos daqui precisando conversar contigo mais vezes e que nós possamos também lembrar das pessoas que não te conhecem para nós pregarmos o Evangelho e anunciarmos a essas pessoas que ainda têm solução para cada um de nós. Nós te suplicamos, te pedimos as bênçãos sobre todas as famílias, todas as pessoas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Um abraço a todos, que Deus os abençoe e que nós possamos continuar nesse mês de dezembro recebendo as bênçãos de Deus. Um abraço.